Eu tinha apenas 8 anos quando Baba Vanga tocou os meus olhos. Naquele instante, minha vida mudou. E por décadas, carreguei um dom silencioso. A capacidade de ver o que as pessoas escondem. O que parecia um fardo com o tempo, virou um caminho. Nesta história real, íntima e profundamente comovente, eu conto tudo. Desde a infância solitária até o momento em que compreendi que o que eu via era amor disfarçado de dor. Essa não é uma história sobre poderes. É uma história sobre sentir demais. Sobre continuar vendo mesmo quando o mundo nos pede para fechar os olhos. Respire fundo e permita-se caminhar comigo por essa estrada feita de silêncios, memórias e verdades não ditas. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde está ouvindo nossa história. Eu tinha apenas 8 anos quando minha mãe me levou até Baba Vanga. Era o verão de 1974. E o calor em Yambol parecia grudar na pele, feito promessa não cumprida. Lembro do cheiro de poeira, das pedras esbranquiçadas pelo sol e do tremor nas mãos da minha mãe ao segurar as minhas. Não porque ela estivesse com medo, mas porque guardava em silêncio um pedido que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Ela acreditava que eu não via nada, que meus olhos eram bonitos, mas vazios. Médicos disseram que era emocional, outros que era preguiça ocular. Eu apenas me calava, mas via, não da maneira como esperavam. Eu via coisas que nem eu mesma entendia. E talvez por isso ela tenha me levado até aquela mulher que o povo chamava de santa, mas que tinha a fama de saber demais. Quando entramos na pequena casa simples em Petris, onde Vanga recebia as pessoas, tudo parecia suspenso. O tempo, o som, até mesmo a luz do dia parecia respeitar o espaço. Senti medo, não dela, mas de mim. Daquilo que poderia ser dito, daquilo que talvez estivesse adormecido dentro de mim e ninguém quisesse acordar. Sentada num banquinho, a vidente me chamou com voz firme. Eu não entendia muito, mas obedeci. Ela tocou meus olhos com as mãos quentes e disse algo tão baixo que nem minha mãe escutou. Mas eu ouvi. Ela disse: "Você já vê, mas vai doer quando entender o que está vendo." A partir daquele dia, eu não fiquei cega. Também não ganhei visão mágica. O que ganhei foi algo mais difícil de carregar. Uma clareza dolorosa sobre as pessoas. Eu olhava para alguém e sabia. Sabia quando estava mentindo. Quando tinha medo. Quando estava doente, mesmo sorrindo. Quando queria sumir do mundo, mesmo rodeado de amigos. Eu via a verdade nos olhos dos outros. Era como se o silêncio deles gritasse dentro de mim. Na escola, comecei a me afastar. Sabia quando uma professora chorava antes de entrar na sala. Quando um colega sentava ao meu lado, mas pensava em fugir de casa. Uma vez abracei uma amiga porque vi nela uma dor que ela escondia de todos. E ela chorou no meu colo por mais de 1 hora. Disse que ninguém nunca viu ela daquele jeito. Eu não sabia como explicar que eu via tudo, mesmo sem querer. Minha adolescência foi solitária, não por falta de gente, mas porque comecei a entender que o que eu enxergava pesava. E ninguém quer carregar o peso dos outros, nem mesmo quando diz que ama. Quando me apaixonei pela primeira vez, aos 17 anos, pensei que talvez pudesse ser diferente. Ele era gentil, falava de futuro e me fazia sorrir. Mas um dia, quando olhei fundo nos olhos dele, vi outra mulher. Vi culpa. E me despedi sem dizer porquê. Ele nunca soube, mas eu sabia. Anos depois, quando fui trabalhar em uma clínica infantil, descobri o que era ter esse dom, ou maldição, como ferramenta de proteção. Eu via quando uma criança sofria em casa, quando escondia hematomas debaixo do uniforme, quando chorava só por dentro. Muitas vezes denunciei. Outras vezes, apenas sentei no chão e segurei a mão pequena até que ela parasse de tremer. Nunca disse a ninguém de onde vinham aquelas certezas. Mas os olhos não mentiam para mim.
Nem os olhos das vítimas, nem os olhos dos culpados. Uma vez, uma menina chamada Lena me abraçou forte e disse: "Você viu, não foi? Viu o que meu pai fez." Ela tinha 9 anos. Eu só apertei mais o abraço e chorei junto. O pai dela foi preso 3 semanas depois. Nunca fui médium nem profeta. Nunca previ acidentes ou anunciei tragédias. O que eu via não vinha do futuro. Era o presente cru, como uma lâmina aberta em quem tenta esconder a ferida. Eu via o agora com uma nitidez que ninguém queria ter. Via verdades silenciosas. Vi casamentos desfeitos antes da primeira briga. Vi amizades morrendo por invejas que nem tinham nome. Vi mães chorando por dentro enquanto sorrindo para o filho. E vi, acima de tudo, pessoas querendo ser vistas de verdade, querendo ser lidas, como um livro esquecido na prateleira mais alta da alma. Houve momentos em que desejei devolver o toque de Baba Vanga, que ela desfizesse o que fez, que eu voltasse a ser só uma menina com olhos bonitos e vazios. Mas com o tempo, aprendi que o que ela me deu não foi uma maldição, foi uma lente e uma escolha. Hoje, aos 62 anos, olho para minha neta e vejo nela a mesma inquietação que eu tinha, aos 8. Um silêncio curioso, um olhar que parece sempre mais atento do que deveria. Nunca falei com ela sobre o que vivi, mas ela já me perguntou certa vez por que eu sempre sei quando ela está triste, mesmo sem chorar. Talvez esteja começando de novo. Talvez o que Baba Vanga tocou em mim não tenha terminado comigo. Talvez a história esteja só começando. Cresci com o hábito de não contar tudo o que via, porque aprendi cedo que a verdade nem sempre era bem-vinda. Muitas vezes as pessoas preferem a mentira confortável ao invés da realidade crua. E eu entendia isso. Passei a guardar dentro de mim o que os outros escondiam fora. Era como viver numa casa cheia de espelhos, onde só eu podia ver os estilhaços. Aos 24 anos me formei em psicologia. Não por vocação, mas por sobrevivência. Eu precisava dar nome ao que via. Precisava entender a dor silenciosa, os medos sem palavras. Queria um idioma que me permitisse traduzir aquilo que só meus olhos sabiam. Nunca contei a nenhum professor sobre o toque da vidente. Apenas estudava, absorvia, escutava. E nesse processo conheci Martin. Ele era professor de literatura, cético, lógico, encantador em sua racionalidade. Era o tipo de homem que acreditava que tudo tinha explicação. Eu, acostumada com o invisível que não cabia nos livros, me fascinava por sua necessidade de organizar o mundo em palavras. Nos apaixonamos sem pressa. E pela primeira vez, achei que talvez com ele eu poderia descansar do fardo que carregava. Durante os primeiros meses, não olhei fundo nos olhos dele. Não porque tivesse medo do que poderia ver, mas porque queria apenas sentir. Me permitir ser só mulher, só alguém amando. Mas em algum momento aconteceu. Era uma manhã qualquer, ele lia um trecho de Dostoiévski em voz alta, e eu me peguei observando o olhar dele com mais atenção. E ali estava. Não era traição, nem culpa. Era tristeza. Uma tristeza densa, antiga, que não pertencia ao nosso amor, mas vivia nele. Vi um quarto escuro de infância, vozes elevadas, uma figura materna ausente. Vi um menino escondido debaixo da cama. Vi a raiva que ele guardava dentro e o silêncio que havia se tornado sua armadura. Demorei dias para falar. Quando contei, ele se afastou. Perguntou como eu sabia, se alguém havia me contado. Negou. Depois se calou. Mas voltou, porque algo dentro dele, mesmo ferido, queria ser visto, queria ser entendido. E ele sabia que comigo não precisava explicar. Ficamos juntos por 10 anos. Vimos o mundo mudar. Tivemos uma filha. Atravessamos crises e silêncios. E foi com ele que entendi que a visão que eu carregava não era sentença. Era ferramenta. Ele me ensinou a não temer o que eu via. E eu o ajudei a aceitar que, às vezes, a dor mais antiga não precisa ser curada.
só reconhecida. Quando ele adoeceu, fui a primeira a saber. Seus exames ainda diziam que tudo estava bem. Mas eu vi. Na pele, nos olhos, no cansaço. Era um câncer lento, escondido, traiçoeiro. Passamos 2 anos lutando. 2 anos em que ele deixou de lutar contra si mesmo. Ele, que nunca acreditou em nada além do que podia tocar, passou a perguntar nos últimos meses se eu achava que ver, de verdade, podia ser um tipo de bênção. Foi ele quem disse pouco antes de morrer: "Você me enxergou antes de eu me ver. Isso é amor." Enterrei Martim numa manhã cinza de outono. Minha filha tinha apenas 8 anos na época. Mesma idade que eu quando conheci Baba Vanga. E foi naquele mesmo dia, no enterro, que algo me assustou de novo. Ela ficou em silêncio o tempo todo. E no momento em que os homens abaixaram o caixão, ela segurou minha mão com força e sussurrou no meu ouvido: "Ele sabia que ia morrer, mamãe." Eu vi nos olhos dele. Eu congelei. Não disse nada. Apenas a abracei, como minha mãe me abraçou naquela tarde quente em Yambol. E compreendi de forma instintiva que aquele ciclo não estava terminando ali. Que talvez minha filha também tivesse herdado algo. Não uma maldição, mas uma sensibilidade. Uma lente que ninguém ensina a usar, mas que se revela no silêncio das ausências. Passei a observar minha filha com outros olhos. Não como uma mãe que teme, mas como alguém que compreende. E, acima de tudo, como alguém que sabe que esse dom, essa dor disfarçada de percepção, precisa ser protegida, não apagada. Com o tempo, começamos a conversar. Não sobre o que víamos, mas sobre o que sentíamos. Eu nunca forcei. Sabia que ela teria o próprio tempo. E ela teve. Aos 12, veio até mim depois da escola e perguntou: "Por que eu sei quando alguém vai embora?" Foi como um espelho. A mesma pergunta que eu tinha feito, uma vida atrás. E ali, pela primeira vez, contei. Sobre Baba Vanga, sobre o toque, sobre a vida que se seguiu desde então. Ela escutou em silêncio, com os olhos atentos demais para a maioridade. E depois de um tempo disse apenas: "Então, é por isso que eu sinto tanto, mesmo quando ninguém fala nada." Desde então, começamos a andar juntas por essa estrada. Eu, aprendendo a envelhecer com o que vejo. Ela, descobrindo como não se perder no que sente. Não sei o que o futuro guarda para ela, mas sei que, assim como eu, ela vai encontrar formas de transformar o que vê em cuidado, em presença, em amor. Porque, no fim, ver o que ninguém mais enxerga não é sobre prever, é sobre estar. E isso, por mais que doa, é o que dá sentido a tudo. Quando a adolescência da minha filha chegou, não foi feita de gritos ou rebeldias, como eu temia. Foi feita de silêncios longos e olhares perdidos. Ela parecia sempre procurar alguma coisa no ar, como se escutasse uma frequência que só ela captava. Eu a entendia, porque eu também era assim. Mas vê-la viver o que eu vivi me partia por dentro de um jeito que nem sei explicar. Havia noites em que eu a encontrava sentada na beira da cama, olhando para o nada. E quando perguntava o que foi, ela dizia: "Eu vi, mas não sei o que fazer com isso." Era exatamente o que eu sentia, décadas atrás. A diferença é que agora, ela não estava sozinha. Eu estava ali. E talvez esse fosse o maior presente que eu poderia dar a ela. Não uma resposta, mas companhia no mistério. Ela não tinha amigos próximos. Não por arrogância, mas por perceber demais. Sentia quando era usada, quando era observada com inveja, quando alguém dizia que a amava, mas mentia com os olhos. Ela dizia que era como tentar dormir com todos os ruídos do mundo dentro da cabeça. E às vezes, ela dormia demais. Outras vezes, não dormia nada. E eu respeitava cada ritmo, mesmo quando meu coração apertava. Aos 16, ela começou a escrever. Diários inteiros. Nunca me mostrou. Mas eu sabia que ali havia mais do que desabafos. Havia verdades. Histórias que ela colhia das pessoas sem que elas percebessem.
Um dia, ela chegou em casa e me disse com voz embargada: "Mãe, eu vi uma menina no ônibus. Ela olhava pela janela e sorria. Mas quando olhei direito, vi uma solidão tão grande que me deu vontade de chorar. Eu desci 3 paradas antes, só para não ver mais. Eu a abracei forte. Disse que ela não precisava carregar tudo sozinha. Mas a verdade é que, mesmo com amor, mesmo com apoio, certas visões são solitárias por natureza. São como espinhos invisíveis que ninguém mais sente, mas que nos ferem com constância. Foi nesse período que voltei a Yambol. Não levei minha filha. Fui sozinha. Precisava fechar um círculo dentro de mim. A pequena casa onde Baba Vanga morava estava transformada em memorial. Turistas passavam, tiravam fotos. Mas eu sentei no mesmo banco de pedra onde minha mãe me sentou, tantos anos atrás, e chorei. Chorei por tudo que vi, por tudo que não soube dizer, pelas vezes em que quis não sentir e pelas vezes em que quis tanto ajudar, mas não consegui. Ali, naquele silêncio denso, fechei os olhos e agradeci. Não pelo dom, mas por ter sobrevivido a ele e por estar viva o bastante para guiar outra alma sensível. Quando voltei, minha filha me esperava com um bilhete na mão. Nele havia apenas uma frase: "Você também viu, não é?" E eu entendi. Ela sabia que eu havia reencontrado algo em mim e que estava tudo bem agora. A vida seguiu. Ela cresceu, estudou filosofia, não escolheu psicologia como eu. Escolheu pensar o mundo de fora para dentro, enquanto eu sempre observei de dentro para fora. E isso fez sentido, porque ela era mais aberta do que eu fui. Escreveu textos, publicou um pequeno livro, foi chamada para palestrar em universidades. E em cada sala onde ela entrava, diziam que havia algo diferente nela. Um jeito de ver o outro como ninguém mais via. Ela não dizia que herdou isso de mim. E eu nunca disse que tudo começou com Baba Vanga. Mas sabíamos. Quando ela conheceu Emil, notei a diferença em seu olhar. Havia paz. Pela primeira vez, não notei conflito, medo ou peso. Apenas luz. Observei em silêncio como uma sentinela. E meses depois, quando ela me disse que iria morar com ele, não questionei. Apenas perguntei: "Você vê verdade nos olhos dele?" E ela sorriu. Um sorriso longo, silencioso, que dizia tudo. O tempo passou. Ela teve um filho, meu neto. E quando ele nasceu, eu fui a primeira a segurá-lo nos braços. Era uma manhã azul clara, dessas em que o céu parece em paz com o mundo. E quando olhei para ele, ainda com os olhos fechados, senti uma calma profunda. Como se aquele ciclo finalmente encontrasse um ponto de repouso. Mas então, algo aconteceu. Quando ele abriu os olhos pela primeira vez, olhou para mim e sorriu. Um sorriso de recém-nascido, dizem os médicos. É apenas reflexo. Mas eu vi. Havia algo naquele olhar que reconhecia, que atravessava. Eu me assustei. Não porque era ruim, mas porque era familiar. E naquele instante, entendi o que Baba Vanga havia dito para mim tantos anos atrás. Que eu já via, mas que doeria entender. Porque agora, olhando para aquele bebê, percebi algo que nunca quis admitir. Talvez o que ela tocou em mim não fosse apenas um dom. Talvez fosse uma linha invisível que passa de mulher para mulher, como um fio que costura gerações. Um fio feito de sensibilidade, silêncio e uma capacidade rara de enxergar a alma dos outros e sobreviver a isso. E ali, segurando meu neto, sussurrei baixinho: "Que você veja, meu amor, mas que nunca esteja sozinho no que vê." Nos meses que seguiram o nascimento de Daniel, meu neto, passei mais tempo em silêncio do que em palavras. Havia algo naquela criança que me tocava de um jeito que até então só senti com Baba Vanga. Uma percepção que não se explicava, mas se impunha. Eu o observava dormir e me perguntava: o que será que ele vê? Porque havia momentos em que ele, tão pequeno,
fixava o olhar em alguém e depois chorava. Ou sorria de repente para um estranho na rua como se o conhecesse de outro tempo. Minha filha dizia que todo bebê é assim, que estavam apenas reagindo ao mundo novo. Mas ela mesma, às vezes, ficava muda quando o observava. E nessas pausas, entre o olhar dela e o dele, havia um silêncio antigo. Quase como se reconhecessem em algo maior do que podiam explicar. Não era dom sobrenatural, era sensibilidade, mas profunda, cravada e pesada. Um dia, quando Daniel tinha pouco mais de 3 anos, fomos passear em Yambol. Não havíamos voltado juntos lá desde que ele nasceu. Era primavera e as cerejeiras estavam floridas. Fomos ao pequeno parque onde, quando menina, eu costumava brincar. Minha filha segurava a mão dele e contava histórias, quando ele parou de repente diante de um banco vazio. Olhou para o nada e disse: "Ali mora a senhora dos olhos fechados." Ela olhou para mim imediatamente e eu senti o sangue gelar. "Quem, meu amor?" ela perguntou. Ele respondeu com toda a naturalidade: "A senhora que fala sem mexer a boca, mas só eu escuto." Não dissemos nada naquele dia. Voltamos para casa em silêncio. Mas naquela noite, minha filha me chamou na varanda e disse: "Mãe, ele está vendo também, não está?" E eu, com os olhos cheios d'água, respondi com a voz que me restava: "Ele está sentindo, como você, como eu, como minha mãe temia que eu sentisse, e como Baba Vanga soube que eu veria." Ficamos ali por horas, 2 gerações de mulheres atravessadas por um legado invisível, tentando entender como proteger o próximo, como não sufocar o que nasce, mas também como não deixar que doa mais do que precisa. Foi aí que ela teve uma ideia. Ela criou um grupo de apoio. Um espaço pequeno, gratuito, aberto a mães e filhos que sentiam demais. Chamou de Espelhos d'Água, porque dizia que espelhos de vidro distorcem. Mas a água mostra como somos de verdade, mesmo quando a superfície se move. Ali, pela primeira vez, outras mulheres começaram a falar. Uma mãe que dizia que o filho parecia sentir a dor dos colegas. Uma professora que chorava toda vez que entrava na sala, sem saber por quê. Uma senhora idosa que dizia ver silêncios nas pessoas desde a infância. Todos acharam que era loucura, mas ali, naquele espaço, ela se sentia em casa. Minha filha não dizia que via, apenas ouvia, observava, tocava e, discretamente, ajudava cada um a se ouvir também. Daniel cresceu nesse ambiente. Não foi poupado das dores do mundo, mas também não foi jogado nelas sem amparo. Sempre que ele dizia que algo doía no outro, mesmo sem machucado visível, nós o escutávamos. E o mais bonito, nunca pedimos que parasse de sentir. Aos 8 anos, ele escreveu numa folha: "Eu sinto quando o mundo está apertado, e aí eu respiro por ele." Guardei essa folha numa caixa, ao lado do bilhete da minha filha, e de uma pedra que peguei no chão da casa de Baba Vanga, quando tinha 8 anos, porque há memórias que não se explicam, só se guardam em silêncio. E foi nesse silêncio que entendi, aos 63 anos, que ver o que ninguém mais enxerga não é uma sentença. É uma linha, uma costura, um caminho de almas que sentem profundo demais e que, mesmo atravessadas pela dor, ainda acreditam que sentir vale a pena. Hoje, quando ando pelas ruas de Yambol, não sou mais aquela menina assustada, nem a mulher que carregava o mundo nos olhos. Sou alguém que entende, que acolhe, que oferece colo e que, ao olhar nos olhos dos outros, continua vendo. Sim, mas agora sem medo, porque aprendi que o que realmente transforma não é ver, é o que fazemos com o que vemos. E isso Baba Vanga sabia desde o primeiro toque. Os anos passaram com mais silêncio do que ruído. Minha filha seguiu seu caminho, ampliando o grupo de apoio, dando palestras sobre empatia profunda, construindo uma rede de escuta e acolhimento que cresceu além do que ela imaginava. As pessoas vinham de outras cidades,
Às vezes, só para sentar e falar com ela por 15 minutos. Diziam que bastava estarem na presença dela para sentirem que podiam respirar de novo. Ela não fazia promessas. Não curava ninguém. Só escutava. Só olhava. Mas era nesse olhar que muita gente pela primeira vez se reconhecia. E Daniel crescia em meio a tudo isso. Entre conversas que falavam de sentimentos sem que fossem pesadas, entre adultos que não tinham vergonha de dizer que às vezes choravam sem saber por quê. Ele não era como as outras crianças, mas também não era uma criança triste. Ele ria muito, cantava músicas inventadas, gostava de desenhar rostos, sempre rostos, e sempre com os olhos grandes, como se os olhos fossem a parte mais importante de uma pessoa. Um dia, quando tinha 12 anos, ele me perguntou: Vó, por que algumas pessoas têm olhos tão bonitos por fora e tão tristes por dentro? Fiquei em silêncio. Por que não se responde a uma pergunta assim com palavras prontas? Mas ele não esperava explicações. Apenas queria ser ouvido. E eu ouvi. Foi nessa época que comecei a escrever esta história. Pela primeira vez, achei que talvez fosse hora de colocar em palavras tudo o que vivi. Não para que os outros acreditassem, mas para que um dia, se Daniel quisesse entender melhor quem ele era, tivesse por onde começar. Escrevia à mão, em cadernos. Deixava os cadernos escondidos numa gaveta da cômoda, ao lado de fotos antigas da minha mãe. Entre as páginas, colocava folhas secas, pedaços de pano, bilhetes antigos, pequenas âncoras da memória. E foi em um fim de tarde, enquanto ele me ajudava a arrumar o armário, que Daniel encontrou os cadernos, sentou-se no chão e começou a ler. Fiquei paralisada. Pensei em pedir que parasse, que não era para agora. Mas ele olhou para mim com tanta delicadeza que não precisei dizer nada. Leu em silêncio. Páginas e mais páginas. Algumas com minha letra trêmula, outras quase apagadas pelo tempo. E ao final, fechou o último caderno e disse: Então foi por isso que você sempre me entendeu? Eu balancei a cabeça. Ele me abraçou com força e não disse mais nada. A partir daquele dia, algo mudou entre nós. Começamos a caminhar juntos pelas ruas de Yambol, conversando sobre o que víamos, mas também sobre o que sentíamos. Eu contava histórias do passado. Ele me contava o que percebia agora. E era como ver dois tempos se entrelaçando em um mesmo fio. Certa vez, passamos por um homem sentado na calçada, cabisbaixo, com um violão encostado na parede. Daniel parou, ficou observando. O homem não pedia nada. Só estava ali, mudo, invisível aos olhos apressados. E Daniel, sem dizer uma palavra, se aproximou. Tirou um pequeno pão da mochila e entregou a ele. O homem levantou os olhos e chorou. Como você sabia? Ele perguntou. Daniel respondeu com simplicidade. Eu vi. Eu só vi. E eu, do outro lado da rua, senti o peito apertar. Era a mesma frase que minha filha disse aos 8 anos. A mesma frase que eu sussurrei em silêncio tantas vezes. A mesma verdade que passava de geração para geração, não como um dom sobrenatural, mas como um pacto de cuidado. Uma espécie de herança invisível, nascida não do toque de uma profetisa, mas da coragem de sentir o outro. Foi naquele mesmo dia que resolvi voltar ao local onde tudo começou. A antiga casa de Baba Vanga. Chegamos juntos. 3 gerações. Eu, minha filha e meu neto. A casa estava preservada, simples, silenciosa como sempre. Pedimos permissão para entrar. Fomos até o cômodo onde ela atendia. E ali ficamos em silêncio. Daniel se aproximou de uma parede e colocou a mão sobre ela. Fechou os olhos. Depois olhou para mim e disse: Foi aqui, né? Eu sorri e, com os olhos cheios d'água, respondi: Foi. Ele não perguntou mais nada. Apenas se sentou no chão. Ficou ali por alguns minutos, respirando devagar. Quando se levantou, me abraçou com força. E naquele abraço havia paz. De volta à casa,
Aquela noite foi diferente. Sentamos à mesa, os três, com velas acesas, chá quente e cadernos abertos. Falamos de tudo, de amor, de perdas, de momentos em que sentimos o mundo pesar demais. E pela primeira vez, minha filha disse algo que nunca tinha dito. Mãe, você transformou um fardo em caminho. E isso salvou a minha vida. Eu chorei. Porque até então sempre tive medo de ter transmitido à minha filha uma dor. Mas ali percebi que talvez eu tenha passado, na verdade, uma chave. A chave para ver o invisível e usá-lo com amor. E agora, vendo meu neto crescer com essa mesma luz, entendo que o toque de Baba Vanga não era um destino. Era um despertar. E nós, eu, minha filha e ele, escolhemos não nos perder no que vemos. Escolhemos permanecer. Eu achava que ao envelhecer, as coisas diminuíam. Que a sensibilidade fosse se apagando, como velas que se consomem com o tempo. Mas o que descobri é que ela não some. Ela muda de forma. Fica mais fina, mais delicada, mas também mais afiada. Aos 65 anos, comecei a perceber que, em alguns momentos, bastava estar no mesmo ambiente para captar algo. Como se o corpo inteiro se tornasse uma antena. Passei a ir menos a lugares movimentados. Supermercados me deixavam exausta. Filas de banco me davam dor de cabeça. Percebia a raiva nas costas das pessoas. Sentia angústia no ar antes mesmo de alguém abrir a boca. E era difícil explicar isso para os outros. Mas minha filha entendia. E Daniel me olhava com aquele respeito silencioso de quem compreende sem precisar de palavras. Em uma tarde de inverno, recebi um convite inesperado. Um centro cultural em Plovdiv iria promover um evento sobre percepções profundas e a escuta invisível. Um dos coordenadores havia lido os cadernos que minha filha começara a publicar em partes, com meu consentimento. Disse que queria que eu falasse sobre minha história. Fiquei sem saber o que responder. Eu nunca tinha subido num palco. Nunca contei nada da minha vida em público. Tudo o que vivi sempre foi sussurrado, escrito em silêncio, vivido em camadas invisíveis. Mas havia algo em mim que dizia: talvez tenha chegado a hora, não para ser reconhecida, mas para que alguém, entre as cadeiras daquele auditório, se sentisse menos sozinho. Aceitei. Passei 2 semanas sem dormir direito. Reescrevi meu discurso dezenas de vezes. Mas no dia joguei tudo fora. Subi ao palco com as mãos geladas e os olhos marejados. A plateia estava cheia. Luz suave, silêncio absoluto. Minha filha me observava da primeira fileira. Daniel segurava sua mão. E quando comecei a falar, não contei uma história. Contei um sentimento. Contei o que é crescer, enxergando o que os outros escondem. O que é olhar nos olhos de alguém e saber que por trás do sorriso existe medo. O que é sentir o peso do mundo num aperto de mão. E o quanto isso pode nos isolar, se não formos escutados. Contei sobre Baba Vanga, sobre o toque, sobre a infância, sobre o homem que amei, sobre minha filha, sobre o dia em que entendi que aquilo que pensei ser maldição era na verdade um chamado. Ao final não houve aplausos imediatos. Houve silêncio. Um daqueles que não doem, mas curam. E então, uma mulher se levantou, enxugando os olhos. Disse apenas: você contou minha história sem me conhecer. Depois dela, outras vieram. E entendi naquele instante que meu fardo não era exclusivo. Que havia muitos como eu, que viam, que sentiam, mas que passaram a vida achando que era fragilidade, quando na verdade era força. Na volta para casa, Daniel sentou-se ao meu lado no trem. Ficamos olhando pela janela por alguns minutos. Depois ele me disse: eu quero contar histórias também, vó. Não para explicar o que a gente vê, mas para quem vê demais se sentir menos estranho. Sorri. Porque aquilo era tudo. Era o eco daquilo que eu guardei a vida toda. Agora, ganhando nova voz, novo tempo, novo fôlego. Aos 15, ele começou a escrever pequenos contos.
Misturava realidade com sensações. Falava de pessoas comuns com vidas profundas demais para serem ignoradas. Contava sobre vizinhos, colegas, sobre olhares que diziam mais do que palavras. Ganhou um concurso escolar, depois outro. E quando recebeu o prêmio em Sofia, subiu ao palco e disse: "Minha avó me ensinou a escutar com os olhos. Foi a primeira vez que chorei em público. Não de tristeza, mas de um reconhecimento que não buscava e que, mesmo assim, me atravessou como vento quente em tarde fria. Passamos a trabalhar juntos. Eu, escrevendo memórias. Ele, traduzindo em ficção. E minha filha organizando tudo, criando espaços de conversa, publicando textos, abrindo novas rodas de escuta. Éramos, de certa forma, uma árvore com raízes profundas e galhos largos, cada um com seu papel, mas todos ligados pela mesma seiva. Hoje, olho para a vida com mais ternura. Não porque ficou mais fácil, mas porque aprendi que ver a dor dos outros não é sobre carregar. É sobre não permitir que ninguém carregue sozinho. O toque de Baba Vanga continua vivo, não como um milagre, mas como um gesto que desencadeou gerações de escuta, de presença, de amor. E isso ninguém pode tirar de nós. Com o tempo, aprendi a conviver com a despedida. Não as grandes, como a morte de um amor ou a distância de um filho, mas as pequenas. O fim de um hábito, o silêncio que antes era preenchido por vozes familiares, o olhar no espelho que revela um traço novo de tempo. E talvez por isso, nas manhãs que acordava mais cedo, eu sentava sozinha na varanda com um caderno no colo e apenas ouvia o mundo despertando, sem pressa, sem obrigação. Foram nesses momentos de silêncio que comecei a sentir que algo em mim se preparava para o fim de um ciclo. Não o fim da vida, não ainda, mas o fim de um caminho que, por décadas, foi percorrido em solidão. E agora, não era mais. Em uma manhã fria de outubro, recebi uma carta pelo correio. O remetente era de Sófia, da Biblioteca Nacional. Alguém havia lido os textos que minha filha vinha organizando. Uma coletânea dos meus diários, cartas e bilhetes antigos. E propunha uma exposição. A mulher que enxergava silêncios. Fiquei em choque. Não por vaidade, mas porque, por tantos anos, pensei que meu lugar no mundo era o da sombra, da escuta, do que não se exibe. E agora queriam mostrar ao mundo as páginas que escrevi escondida. Consultei minha filha. Ela apenas sorriu. "Mãe, talvez o mundo precise aprender a ouvir como você ouviu." Aceitei. A exposição foi montada com delicadeza. Os curadores transformaram meus cadernos em estações sensoriais. Cada ambiente tinha trechos lidos em voz baixa, fotos antigas e cadeiras para sentar em silêncio. Não havia pressa, não havia espetáculo. Havia pausa, intimidade, profundidade. Quando entrei no espaço pela primeira vez, sozinha, chorei. Não por mim, mas pelas tantas versões de mim que ali estavam representadas. A menina que chorava em silêncio, a mulher que amava demais, a mãe que temia transmitir seu fardo, a avó que encontrou sentido no que nunca soube nomear. Daniel escreveu um texto para Tata à entrada da exposição. Chamou de Ver é Amar e dizia assim: "Minha avó nunca quis ser vista, mas sempre viu a todos. E talvez por isso hoje, ao entrarmos em sua história, possamos enxergar um pouco mais de nós mesmos." A fila se formava do lado de fora todos os dias. Gente comum. Gente que queria entender por que se sentia tanto. Gente que achava que havia algo errado em sentir. E ali encontravam permissão. Não para ver como eu via, mas para aceitar o que sentiam e dar nome. Recebi cartas de toda parte. Mães, professores, médicos, crianças. Gente que dizia: "Eu também vejo." E eu lia cada uma. Não como uma confissão, mas como um abraço vindo de longe. Começamos então um projeto novo. Um livro escrito a 6 mãos. Eu,
minha filha e Daniel. 3 gerações que viveram a sensibilidade sob perspectivas diferentes, unidas por uma história que começou, talvez, naquele calor abafado de 1974, quando uma mulher cega colocou a mão sobre meus olhos e me disse que ver doía. O livro não era sobre mim. Era sobre todos os que sentem demais, sobre como sobreviver a um mundo que pede menos, quando nossa alma sempre quis mais. Mais verdade, mais presença, mais escuta. Chamamos o livro de Entre Olhos e Silêncios. E quando o lançamos, em uma pequena livraria de Plovdiv, o que mais me tocou não foram as vendas, nem os elogios. Foi uma senhora de cabelos brancos que se aproximou de mim, segurando o livro contra o peito, e disse: "Esperei a vida toda para saber que eu não estava sozinha." Ela me abraçou, forte e em silêncio. E ali, entendi que talvez minha missão nunca tenha sido ver demais, mas sim fazer com que os outros se sentissem vistos. Hoje, aos 68 anos, caminho mais devagar, mas com leveza, porque o peso que carreguei por tanto tempo já não me pertence sozinho. Está diluído em histórias contadas, em escutas partilhadas, em olhares que se cruzam com mais cuidado. Daniel agora tem 18. Vai estudar escrita e psicologia. Diz que quer entender melhor o que sente e ensinar outros a nomearem o que os atravessa. Ele me diz às vezes que sente saudade de quando era criança e tudo parecia mais simples. E eu sorrio, porque a vida, na verdade, nunca foi simples. Mas quando somos amados em nossa complexidade, ela se torna mais suportável. E minha filha é um farol. Às vezes penso que ela superou o que eu fui, que ela pegou minha estrada escura e iluminou com sua própria luz. E isso me enche de paz, de orgulho, de gratidão. Baba Vanga nunca me disse que aquilo que ela despertou em mim atravessaria gerações. Mas talvez ela soubesse. Talvez seu gesto não tenha sido um milagre. Talvez tenha sido apenas a coragem de tocar em alguém que já via, mas ainda não sabia. E hoje, com tudo o que vivi, posso dizer: eu vi. Vi com dor, vi com medo, vi com amor. E sigo vendo. Mas agora também sou vista. Quando completei 70 anos, minha filha organizou uma pequena celebração no jardim da casa onde moro, desde que Daniel nasceu. Era início da primavera, e as árvores estavam repletas de flores miúdas, daquelas que desabrocham discretamente, como se pedissem desculpas por ocupar espaço demais. Vieram poucos amigos, alguns vizinhos, mães do grupo Espelhos d'Água, mulheres que me abraçaram dizendo que, por minha história, começaram a contar as delas. Vi nos olhos delas o que vi a vida inteira nas pessoas: o desejo de serem reconhecidas, não pelo que mostram, mas pelo que suportam, caladas. E talvez por isso ali, naquele quintal simples, senti que tudo tinha valido a pena. Daniel tocou piano, uma peça suave que ele disse ter composto para mim. Chamou de Primeiro Olhar. E quando terminou, caminhou até mim e sussurrou: "É sobre como eu imagino que você viu o mundo pela primeira vez depois dela." Ele não precisou dizer quem era ela. Minha filha leu um trecho do nosso livro. Um capítulo escrito por mim, mas que ela dizia sempre ouvir com a própria voz quando lia. Ver demais nunca foi sobre prever o futuro. Foi sobre acolher o presente dos outros, mesmo quando eles próprios não conseguiam fazê-lo. Ao final, Daniel me entregou um envelope. Dentro havia uma passagem de trem e uma pequena anotação: "Só nós dois, Iambol, última vez." Demorei a entender, mas ele já sabia. Sabia que aquela viagem seria uma despedida, não da vida. Ainda não, mas da origem, do ponto onde tudo começou. Partimos no final de abril. O trem seguia devagar, cortando campos verdes e pequenos vilarejos que pareciam saídos de outro século. Em cada curva da paisagem,
Sentia meu coração voltar aos 8 anos. A mão trêmula da minha mãe. As pedras quentes do chão. A voz firme e baixa de Baba Vanga dizendo que doeria. Chegamos no fim da tarde. A casa de Baba Vanga, agora transformada em memorial, estava vazia. O guarda nos reconheceu da exposição e abriu com um sorriso tímido. Caminhamos pelos cômodos como se fossem lugares sagrados. E quando chegamos à pequena sala onde ela costumava atender, Daniel se ajoelhou. Não disse nada. Apenas ficou ali, com a cabeça baixa, as mãos pousadas no chão de madeira antiga. Eu sentei ao lado e fechei os olhos. Na escuridão dos meus pensamentos, revi tudo. A infância calada, os olhares escondidos, o homem que amei, a filha que criei, o neto que veio como resposta. As cartas, as palavras que não disse, os toques que dei, as verdades que vi e a beleza imensa de não ter desistido. Mesmo quando tudo gritava para que eu parasse de ver. Abri os olhos. Olhei para Daniel. Ele me olhou de volta e disse: "Você me ensinou que sentir não é fraqueza, é coragem." Voltamos para casa 2 dias depois. E desde então, não precisei escrever mais nada. Meus cadernos estavam completos. Minha voz finalmente ouvida. E minha história vivida. Não com glória ou fama, mas com presença, com amor. Hoje passo meus dias entre livros e tardes calmas. Recebo cartas ainda, de jovens que dizem ter lido o livro, de velhos que dizem ter chorado ouvindo minha história contada por alguém, e de pessoas que apenas escrevem. Eu também vejo, guardo todas. E às vezes, nas manhãs de céu claro, pego uma das cartas, sento na varanda e leio em voz alta, para mim mesma, para Baba Vanga, para minha mãe, para todas as mulheres que enxergaram demais e nunca puderam dizer. Daniel agora está em outro país, estudando, crescendo, escrevendo. Mas toda semana me envia uma gravação, sua voz lendo um dos contos que escreve. E toda vez ele termina com a mesma frase: dedicado a quem me ensinou a escutar com os olhos. Eu escuto, em silêncio, com os olhos marejados, e sorrio. Porque agora eu sei. A sensibilidade que me atravessou nunca foi um peso. Foi um presente que só se compreende quando é passado adiante. Quando deixa de ser segredo e vira caminho. E se um dia alguém me perguntar o que é ver o que ninguém mais enxerga, eu responderei: é simplesmente amar demais. E continuar, mesmo assim. Obrigado por ficar até aqui. Comente abaixo. Você também sente o que os outros não dizem? Fim.